Meus amores, uma boa noite, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Meus amores, eu vou fazer uma parábola com vocês. É Romanos 8. Meus amores, eu vou ler duas parábolas para vocês. Se for possível, bota as três parábolas. Porque, meus amores, é livro de Romanos, eu vou botar Romanos 7 e Romanos 8. É que é uma página pertinho da outra, entendeu? Eu vou colocar elas duas para o quê? Para vocês meditar. Porque, meus amores, eu não sei, não vem na testa da gente quanto tempo a gente resta aqui na face da terra antes da vinda de Jesus, né? Então, bora se prevenir logo. Vou deixar logo a palavra de Deus. Meus amores, sabe o que eu vou fazer quando eu terminar? Que eu tava pensando nisso já há uns dias, né? Isso é bem coisa do meu grande amor, né? De Jesus. Então, meus amores, como eu sei, eu tenho certeza absoluta que logo, logo a palavra de Deus vai sumir da terra e vocês vão ficar sem chance de oportunidade, principalmente depois que nós saímos daqui. Quem ficar na terra, que não for tirar dessa terra para outro canto, né? Então, quem ficar nessa terra vai precisar dela. E eu vou ver se eu dou um jeitinho, né, pra guardar pra vocês, né? Então, você vai fazer o que, mesmo? Eu vou soltar em cada vídeo meu, vou soltar uma página. Em todo vídeo, se eu não sei quantas páginas a Bíblia tem. Todas elas eu vou soltar o quê? Uma página pra vocês ficarem o quê? Pra vocês ficarem. Eu não queria falar isso, né? Mas se um dia não, assim, quando nós formos tirar da face da terra, no arrebatamento, né? Eu tenho certeza que eu não vou ficar aqui após o arrebatamento, não. Porque, pelo que diz no livro do Apocalipse, a gente será tirado no arrebatamento. Então, assim, aí, meus amores, a palavra de Deus também vai sair da terra. E vocês vão ficar sem nada, entendeu? Como é que vocês vão ficar? Vai se cumprir algo que está escrito nas Santas Escrituras. Quando a palavra de Deus for tirada da terra, vocês vão sentir sede dela, vocês vão sentir fome dela, vocês vão sair de um canto, você parece que é do norte até o oeste, atrás, sabe de quê? Da palavra de Deus. E vocês não vão encontrar mais, não. Entendeu, meus amores? Porque ela vai ser sumida da face da terra. Entendeu? E mais algo que eu tenho para dizer para vocês. Além da palavra de Deus ser saída da terra, o Espírito do meu Pai também não vai ficar aqui mais, não. O Consolador vai subir no tempo do arrebatamento, ele vai ser tirado da terra. E Jesus Cristo também. Vocês sabem que onde está 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus está no meio, né? Então, vai chegar esse tempo de vocês procurar ele e também não encontrar mais, entendeu, meus amores? Aí, meus amores, vocês sabem que Jesus disse nas Santas Escrituras, numa passagem das Santas Escrituras, eu pego tudo que Jesus diz. Meus amores, quando ele abre a boca dele, eu fico logo prestando atenção em todos os detalhes. Jesus diz, parece que foi na ceia, né? Ou foi na ceia, ou foi em outra parte que ele tava, que ele chegou e disse assim, o príncipe desse mundo já vem chegando. Embora sair, acho que foi assim. E ele pegou e se retirou do campo. Porque, meus amores, era o inimigo. Ele que tá o quê? No meio da humanidade. Mas, meus amores, a gente tem muita graça, sabe por quê? Porque o reino do meu pai ainda está entre nós. O reino do nosso pai ainda está entre nós, entendeu? Aí nós estamos, agora depois que a luz da terra foi tirada, que a luz da terra representa o quê? O reino do meu pai, vocês não sabiam, né? Falta de quê? De compreensão das Santas Escrituras, porque vocês não leu. Eu acabei de fazer um vídeo onde postei pra vocês falando o quê? Do reino dos céus, que está aqui na face da terra. E as pessoas, meus amores, por isso que eu digo, há muita ignorância. Pessoas têm todos os entendimentos, das Santas Escrituras não tem entendimento nenhum. Então, o reino do céu, o livro, aquela passagem de João, que João estava dizendo que Jesus tinha vindo ao mundo, também fala. Fala sobre o quê? Sobre o reino do céu. É o reino do céu, é o reino do céu que estava entre nós, entendeu? Que estava entre nós, que era quem? O Filho do Deus Altíssimo. Entendeu, meus amores? Meus amores, é muito maravilhoso. É aprender com ele, né? Com Jesus Cristo, como nosso Pai. Bora lá, meus amores? Eu não tô bem boa ainda não, meus amores. Eu fiquei boa, né? Peguei uma chuva. Uma chuva muito grande. E meus amores, eu piorei. Eu não piorei não, eu tava boazinha. Aí eu fiquei doente de novo, né? Parece que eu tenho um imã pra essas coisas, né?
Mas, meus amores, mas glória a Deus, amanhã eu já dou notícia a vocês que o rato é boa. Glória a Deus. Entendeu, meus amores? Bora lá? Bora logo pra parábola. Ixi, eu peguei uma parábola aqui, meus irmãos, ela também é enorme de grande, falando, sabe o quê? A natureza pecaminosa, que é essa que nós temos. Tá vendo como a Bíblia fala de tudo? Qual é o ser humano que não tem essa natureza pecaminosa? E, meus amores, nós todos temos. O único que não tinha era Jesus Cristo, né? Mas assim mesmo ele ainda foi tentado para poder ver se caía. Ei, meu Galileu não caiu não, entendeu, meus amores? Ele é um homem maravilhoso. Então, assim, meus amores, bora lá? Meus amores, eu amo Jesus demais. Eu amo maravilhoso. Bora lá? Ó, porque, meus amores, eu tenho que estar segurando aqui. Porque, meus amores, eu fui mal educado com vocês, não, de uma boa noite, não foi? Fala, meu Deus, o vídeo já passou, então eu vou prestar atenção agora, meus amores, se eu fiz isso, vocês me perdoem. Uma boa noite, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Bora pra parábola. No final do vídeo, eu solto um sonho pra vocês, tá bom? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Meus amores, você está vendo aí, ó? É verdade, é verdade. A lei é espiritual. É porque as pessoas não meditam, meus amores. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vencendo sobre o pecado. Então, assim, meus amores, o que é que eu falei pra vocês? A gente tem que vencer o que? A gente tem que renunciar. A gente tem que renunciar essas coisas da face da terra para o quê? Se pegar nosso Pai, a Deus e a Jesus. Porque o que faço não é aprovo. Porque o que eu faço não não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Mas eu vou parar aqui para me falar com vocês. Vocês meditam nesse versículo, que é o que? É o que as pessoas fazem hoje em dia. O que é para elas fazer, elas não fazem. E o que é para elas fazer, elas aborrecem. Meus amores, o negócio tá sério com a minha garganta. Eu vou ler de novo, ó. E se... Não, peraí, ó. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Você está vendo aí, ó. O que as pessoas querem, o que elas não fazem. Continuando, meus amores. Mas o que aborreço, isso faço. Então, o que as pessoas aborrecem, isso elas praticam. Que é o que? Ficar longe da presença do nosso Pai. Por causa de quê? Por causa dos pecados. E elas não conseguem deixar de praticar, né? De praticar, de estar sempre por perto, de estar sempre olhando. Eu li aqui num versículo, né? Mais um pouquinho aqui pra frente, assim, do lado desse versículo que eu tô lendo. Tá dizendo, sabe o que? O pecado, sabe o que? Da cobiça. Tá aqui, nesse outro lado, a página não tem duas coisas assim que passam lá no meio, né? É como é que chama? É uma listrazinha, né, branca, que parte assim um versículo do outro. Porra, então, no ladinho desse versículo que eu tô lendo pra vocês, tem essa parábola dizendo, falando sobre isso. Que é uma parábola também que eu ia soltar pra vocês, entendeu? Ó. Meus irmãos, vocês me desculpam, eu tava vendo a minha voz. Glória a Deus. E se faço o que não quero, coincido com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas
o pecado que habita em mim. Você está vendo que é o pecado que faz o que? As pessoas o que? Fazer esse tipo de armação. Meus amores, eu quero tanto que vocês leiam essa palavra de Deus, que é para vocês entenderem. Antes de Jesus vir, vocês se reconciliarem com Ele. Meus amores, tem oportunidade. Tem oportunidade, tem chance para todo mundo, meus amores. A salvação de vocês estão estendida. Por que vocês estão... O tá no meu rosto. Por que vocês estão jogando fora? Por que vocês não acolheram o sacrifício de Jesus? O que é que está esperando a vocês? Ai, Mira, eu vou receber esse sacrifício que Jesus fez pela minha alma quando eu ver Jesus. Então, tá certo. É escolha sua. Quem foi que disse que eu vou obrigar você a aceitar o sacrifício da sua alma para ter salvação? Não. Se querer seu, nem Jesus, nem meu pai não obriga, porque que eu vou obrigar, né? Apenas só sou uma pessoa mensageira, igual o quê? Igual o João Batista. Entendeu, meus amores? E o que é que eu falo pra vocês? Pense bastante. A alma de vocês não vai querer, a alma de vocês não quer esse tipo de sentença, não. A alma de vocês quer o quê? Tá junto do seu Criador, que o criou. Ela não quer ir para esses cantos que vocês determinam ela por causa do pecado que vocês cometem, não. Como eu acabei de ler aqui. Entendeu, meus amores? Bora continuando? Porque, o versículo 18. Porque eu sei que em mim isto é na minha carne, mas habita bem alguns, e com efeito o que o querer está em mim. Então, o querer está em quem? Em nós, né? O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, meus amores, muitas pessoas realmente é desse jeito. Realizar o bem não consegue. Por causa de quê? Bora continuar lendo aqui. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você está vendo aí, meus amores? É isso aqui que Jesus está chamando vocês o arrependimento. Porque quando é para praticar o bem, as pessoas não conseguem. Mas praticar o mal, isso sim elas conseguem fazer até muito bem. Mas quem fica satisfeito com isso é com o inimigo, que é o enganador da vida de todo ser humano na face da terra. Entendeu? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Você está vendo aí, meus amores? Acho então esta lei em mim, que tanto quero fazer o bem, o mal está comigo. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está em mim. Então, você está vendo, meus amores? Quando as pessoas querem fazer o bem, mas o mal está nela. Então, entendeu, meus amores? Glória a Deus. Tem que entender, meus amores, tem que entender. Versículo 22. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo no meu ambos outra lei. Meus amores, isso aqui é o que o mundo está vivendo hoje. O povo sente prazer, sim.
quase a humanidade inteira sente prazer na lei de Deus. Por isso que elas vão para a igreja. Por isso que elas procuram a Deus para se libertar do pecado. Mas olha o que esse versículo diz. Presta bem atenção. E é o que acontece hoje em dia. Porque segundo o homem interior, interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus ambos, nos meus membros, cadê? Membro, outra lei. Então, esse versículo chega, ele é pequeno, é o versículo o quê? Versículo 23, chega, ele é bem miudinho, vou até repetir para vocês. Então, porque o prazer da vida prazerosa longe de Deus domina o quê? Domina o homem, entendeu? Eu vou ler de novo, ó. Mas vejo nos meus membros outra lei. Então, é a lei de quê? A lei do pecado, que opera onde? Nos membros do ser humano, levando vocês o que é a pecar e a morte, a sentença eterna. Glória a Deus, cuidado. Que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, meus amores, você está vendo aí? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você está vendo aí esse versículo 24? Eu vou repetir para vocês ler também. Ó, meus amores, é porque esses vestidos que a gente compra é muito escangotado, eu não gosto disso não. Eu boto aqui um negócio que eu boto no microfone. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, meus amores, você está vendo aí quem que livrará, né? Glória a Deus, Jesus. Dou graça a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus. Tá aí, meus amores? Meus amores, foi mesmo em cima. Nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Meus amores, eu entreguei essa parábola inteira para vocês. Meus amores, custou um pouquinho, mas eu dei ela inteira para vocês. Vocês veem os significados dessa parábola que eu soltei para vocês. Ela tem uma grande importância. Por quê, meus amores? Mesmo que tu tá falando de qual pecado, meus amores, é que tá falando só de um, não, que tá falando de todos os pecados. Tem que haver arrependimento. Muitas pessoas pensam que o pecado é sobre o quê? Sobre o... Como é que eu quero dizer, meu Deus? Acha que Adão e Eva pecou lá no jardim do Éden porque eles, né? Como é que eu quero dizer? Porque são marido e mulher, né? Então, se não foi por causa... Não é por causa disso não, meus amores. Foi só a desobediência. Entendeu, meus amores? A gente tem que parar de ser o quê? Teimoso, desobediente. A gente tem que parar e ouvir, porque ele sabe de todas as coisas, entendeu? Ele vê o nosso futuro, ele vê o nosso presente, entendeu, meus amores? Meus amores, já tô começando a arrastar a minha voz. É porque já passei dos limites. Eu queria colocar mais pra vocês, mas eu tô percebendo que eu não tô, assim, a garganta, né? Já tá querendo falhar de novo.
No trabalho, hoje eu passei o dia com a armuda, porque eu direto era... Quando eu queria falar, não conseguia. Eu vi pessoas que ficaram assim meio sentidas comigo porque eu não abri a boca. Pô, como é que eu vou abrir a boca se eu não tô nem em condição de nem respirar direito? Eu falei de abrir a boca. Mas, mano, porque incomoda. Nem uma coisa ruim, é merda na garganta. Tudo foi da chuva que eu peguei. Entendeu, meus amores? Mas Jesus, meu general de guerra, toma a frente. Mas dá certo, meus amores. Já deu certo, glória a Deus. Meus amores, quando for amanhã eu faço outro vídeo pra vocês pra soltar. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Ah, vou... Assim mesmo jeito que eu tô, eu vou pedir algo a vocês. Meus amores, curte, comente, compartilha. Se inscreve no canal, dá um like e compartilha. Envia a palavra de Jesus Cristo, porque, meus amores, Jesus está voltando. É tempo de arrependimento. Meus amores, com tudo que eu tô passando, assim, meus amores, eu tô assim com a minha garganta assim, né? Eu tô falando sobre isso. Que eu tô passando com a minha garganta, mas eu ainda vou soltar o que eu prometi a vocês, que eu quase que eu me esquecia. Sabe o que era, meus amores? O sonho. Do jeito que eu tô aqui, mas nada pra me soltar o sonho. Vocês estão entendendo que eu tô falando de mim, tá entendendo? Como eu tô aqui, mas nada pra me soltar o sonho pra vocês. Bora lá? Ó, meus amores, eu vou soltar o segundo sonho. Não, vou soltar logo os dois juntos. Vou soltar o sonho do arrebatamento e vou soltar o sonho do sacrifício de Jesus, que Jesus apareceu igualzinho ele foi crucificado. Meus amores, é porque eu gosto de mostrar, eu gosto de soltar esse sonho, mas quando o quê? Quando eu solto as Santas Escrituras, mas do jeito que eu tô, eu não consigo não, entendeu? Porque tá muito baqueada mesmo a minha garganta. Hoje eu passo o dia eu não conseguia falar. Aí eu tomei o remédio já assim umas 3 horas, eu senti uma melhorazinha de tarde. Foi que eu comecei a abrir a minha boca, mas morrendo de medo. Entendeu, meus amores? E tô aqui, meus amores, tô aqui, glória a Deus. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens junto com os anjos. Meus amores, era um exército medonho de anjos. Do lado direito dele assim tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver, de tanto anjo. Meus amores, quando eu olhava pra rua, eu já não tava dentro da minha casa, eu já tava no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando pra baixo, e eu via a rua de uma ponta a outra, ela com uma rachadura aberta. E, meus amores, eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus, entendeu? Aí, meus amores, na hora que eu vi aquelas pessoas subindo do cemitério ao encontro de Jesus, eu me acordei. Aí eu disse assim, vixe, é o sonho do arrebatamento, é uma visão que Jesus já me mostrou do que vai acontecer. Meus amores, aí eu fiquei logo com aquele nervoso, né? Eu disse assim, vixe, eu tenho que contar, eu tenho que conversar com o povo. Aí me deu logo uma preocupação. Primeiro que eu fui contar foi da minha família. A minha família já ficou logo assim, Paulinha. É um... Como é que quero dizer, meu Deus? Eu acredito, não acredito, eu acho que ela tá ficando louca. Então, se mesmo é porque o povo pensa que Deus vai fazer as coisas conforme o querer do povo. Mas Deus não faz as coisas do jeito que o povo quer. Deus faz as coisas conforme a vontade dele. É porque o povo não para raciocinar. Depois de eu contar esses dois sonhos, ainda vou contar mais um, que é de uma rosa. Que é pra vocês entenderem os planos de Deus, entendeu, meus amores? Ó. Ou vocês entendendo, não, eu só sei que eu tô contando. O problema é de vocês se vocês não creem em Deus, não creem em Jesus, né? Eu creio nele e por isso que Jesus aparece pra mim, por isso que Jesus se comunica comigo. Sabe por quê, meus amores? Porque eu creio, eu acredito neles. Entendeu? Mas só em olhar para esse céuzão lindo, eu me lembro da cor dos olhos do meu grande amor. Então, assim, meus amores, Jesus é um homem espetacular, lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Tive a oportunidade maravilhosa de conhecer meu grande amor, Jesus de Nazaré, né, meus amores? Jesus de Nazaré, um grande rei, um grande pastor, meus amores, grande em tudo aquele homem. É o nosso Senhor, né? Meus amores, eu trato assim, mas eu tenho um amor medonho por Jesus, meus amores. Eu não sei como é que as pessoas conseguem viver longe dele. Não entendo, não entendo. Mas bora lá, né, meus amores? Ó, soltei o primeiro sonho. Era pra me soltar um versículo, mas eu vou soltar só o livro pra depois eu soltar, tá bom? Porque não aguentar não. Meus amores, vou voltar agora a contar o segundo sonho. Meus amores, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim,
eu avistava Jesus descendo uma rua. Por cima da calçada, ele vinha descendo a rua. Meus amores, quando eu vi Jesus descendo a rua, eu não aguentei. Eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele me abraçou e eu me acordei. Vou contar pra vocês os detalhes do sonho. Meus amores, olha, quando eu vi Jesus, era uma rua. A rua era a rua de subida. E Jesus vinha descendo nessa rua, por cima da calçada. Ele vinha de cabeça baixa. Ele vinha andando por cima da calçada. Os comércios tudo fechado. Não tinha um pé de pessoa no meio da rua. Entendeu? Meus amores, estou me lembrando dos detalhes do sonho, estou contando pra vocês, entendeu? O sonho eu já resumi num instantezinho, vocês perceberam? Porque foi o que aconteceu, eu resumi. Agora eu tô falando pra vocês as imagens do sonho, o jeito que eu vi ele, entendeu, meus amores? Aí os comércios tudo fechado, aí os comércios era ponto de mesmo de comércio, tudo fechado, e Jesus vinha descendo na rua sozinho, de cabeça baixa, por cima da calçada. Eu olhei pra ele assim, né? Os cabelos dele tudo ensopado de sangue. Os cabelos dele tudo ensopado de sangue. E a coroa de espinho na cabeça dele. Meu Galileu, um homem maravilhoso, medonho. E meus amores, quando eu... E Jesus estava coberto de sangue, dos pés e a cabeça toda encharcada de sangue, da judiação que fizeram com ele, né? E então, meus amores, quando eu vi aquele dali, Jesus daquele jeito ali, né? Como eu falei pra vocês, eu corri, abracei ele me abraçou e eu me acordei. E meus amores, nesse sonho, eu encostei a minha cabeça nos peitos de Jesus. Jesus me cobriu. Ele me abraçou e ao mesmo tempo ele me cobriu com o manto dele. Meus amores, ele é maravilhoso. Eu amo Jesus de Nazaré. E quando ele me abraçou, eu me acordei, né? Como eu já falei pra vocês. Esse sonho é encantador. Assim de eu ter visto ele, né? Meus amores, eu vou contar mais outro detalhe desse sonho. Quando eu abracei ele, ele limpou daqui. Ele estava todo lavado de sangue, todo lavado de sangue. Quando eu vi ele, quando eu me virei que eu vi ele. Quando eu abracei ele, ele já estava limpinho daqui até aqui a parte do joelho. Até acima do joelho, pouquinho, né? Porque foi até o manto que o transpassou a cintura dele, era um manto vermelho. Passado na cintura dele, um manto vermelho. O transpassado na cintura dele. E o manto estava da cor de vinho do sangue dele. O manto que ele estava usando estava da cor de vinho. Quando eu abracei ele, o manto estava bem vermelhozinho. Vermelho normal, sem estar sujo de sangue. Ele limpou, entendeu, meus amores? Aí, meus amores, eu fiquei, meus amores, que eu fiquei pensando em muitas coisas, né? Meu Deus, o que é que Jesus quer me dizer com esse sonho? O que é que Jesus quer me dizer? Aí eu comecei a meditar, meus amores, o que Jesus queria me dizer, né? Comecei a ler as Santas Escrituras e lá em Apocalipse está o que tinha acontecido. Por isso que Jesus tinha aparecido para mim assim. O amor de muitos esfriaram. Olha, o amor de um ser humano para com outro esfriou. Avalie o amor do ser humano para com Jesus. E agora é só pregação de riqueza, pregação de... É só pregação de prosperidade. O evangelho sobre as almas de Jesus Cristo, que estão perdidas no meio do mundo, não estão mais nem aí. É só o quê? É só vender a palavra de Deus. Os cantores estão cobrando um absurdo para cantar os hinos de Deus que Deus deu a eles de graça. Os pregadores estão cobrando uma fortuna para o quê? Para pregar a palavra de Deus que Jesus nos deu de graça. Faz oração pelas pessoas, cobrando dízimo, cobrando oferta, mandando meus amores, é muito. Jesus está vindo, vocês alertam, Jesus está vindo. Jesus está vindo, e o pior é que vocês vão pagar por tudo que vocês estão fazendo com o nome dele. Vocês vão pagar, porque está escrito nas Santas Escrituras, que vão pegar, Jesus vai tirar essas pessoas e vai o quê? Lançar no lago de fogo. E lá vocês vão pagar o que vocês fizeram. Com o quê? Com o sacrifício dele. Que Jesus não vendeu a salvação para ninguém. Jesus deu. A palavra dele não tem que ser vendida, tem que ser dada. Igualmente ele fez, igualmente ele semeou. Da mesma forma. Mas não o quê? Vendida. Então, isso é hipocrisia. Não era nem para abrir a boca e dizer que vocês têm parte com Jesus Cristo.
porque vocês não têm parte com ele, não. Vocês me perdoam, mas eu tenho que ser sal no meio do mundo, não tenho que ser treva. Jesus me escolheu, foi para ser sal, não foi para ser treva. Então, e outra coisa, a casa do nosso pai, a casa do nosso pai está toda em desordem. O povo entra do jeito que quer, faz do jeito que quer. Antigamente, no tempo de Israel, o povo tinha uma reverência medonha pelo nosso pai. Até para entrar dentro da casa do nosso pai, o povo se vestia bem vestido. Meus amores, eu estou falando se vestir bem vestido assim. Quando até os sacerdotes tinham a roupa adequada para ir falar com o nosso pai. E hoje em dia as pessoas vão para a igreja, eu vou para a igreja, eu vou de qualquer jeito, de qualquer forma. Ei, não é assim não. Tem reverência. Você está de frente de quem? De três divindades. Primeiro é o meu pai, o segundo é Jesus Cristo e tem o Espírito Santo. Três divindades santíssimas. Tem que quê? Tem que haver respeito, sim. Tem que haver respeito, tem que haver com consciência nas pessoas. E outra coisa, sobre o corpo de Jesus, sobre a ceia, muitas pessoas estão com a vida desconcertada. Eu não estou bebendo ceia não, porque eu não posso, porque se eu... Ah, tá sabendo. Me diga uma coisa, se não fosse a ceia, fosse a vinda de Jesus, como tu tá desconcertada a tua vida com Jesus, só porque tu tá frequentando a igreja, tu acha que tu tá salvo? Não. Por isso que eu tô falando com vocês. Alerta, é tempo de arrependimento. É tempo de quê? Consagrar a nossa vida a Ele. Então, você tem que se reconciliar mesmo com Ele. Se tiver alguma coisinha que nos empata, a gente tem o quê? Que consertar antes da vinda dele. Muitas pessoas vão ficar na terra por causa de quê? Por causa dos detalhes da virgem. Isso aí pega pra igreja. Essa parte das virgens, ela é pra igreja. Por quê mesmo? Porque era 10 virgens, 5 prudentes e 5 doidinhas. Então, que tá o que na igreja? Tá cantando, tá se ajoelhando, tá orando. E aí? No dia de comer o corpo e o sangue de Jesus, corpo para tu limpar tuas vestes perante Jesus. O corpo é para tu o quê? Para tu ter vida eterna. Então, se não participa do corpo dele, tá certo, com razão, porque você tá com falha. Mas e aí, tu não vai consertar a tua vida, não? Jesus está voltando. Jesus não vai esperar pela tua boa querer para tu se consertar com ele, não. Chegou o dia, tu não tiver consertado, tu fica. Jesus vem, Jesus não vai ficar esperando. Vocês acham que mais de 2 séculos se passaram, bem 3 séculos, sei lá quantos. Então, Jesus quer o quê? Jesus não vê a hora de chegar, acabar logo com isso tudo, né, meus irmãos? Para ele começar a governar. Para ele o quê? Descansar a cabeça dele e também o meu pai, né, meus irmãos? Porque meu pai, desde quando fundou o mundo, eu tenho certeza absoluta que meu pai não parou, não. Nem meu pai, nem tampouco Jesus Cristo, batalhando por quem? Por nós. Entendeu? E esse é o pago que a igreja dele dá a ele. Com que? Com falta de amor. Com que? Não se reconcilia com ele. Aquela mulher que foi pega em adultério, ela foi pega em adultério. Jesus perdoou ela. Mas Jesus diz, Jesus poderia ter dado uma sentença a ela de morte, Jesus ter, né? Então, mas Jesus fez o quê? Qual é aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra? Ninguém atirou por quê? Porque todo mundo tem pecado. Por isso que eu digo, meus irmãos, todos nós temos que pedir perdão a Deus. Todo dia eu peço perdão a Deus. E não é só uma vez, não. É várias vezes. Vai que eu vou lá no meu trabalho, peco. Aí chego em casa toda orgulhosa, vou me ajoelhar como se eu não tivesse pecado. Tá repreendido. Eu peço perdão a Deus mesmo. O que eu praticar durante o dia, eu peço perdão a Ele. Entendeu, meus amores? Se para entrar naquele tempo que Jesus estava aqui na terra, no templo do nosso pai, né? Que tinha a Arca da Aliança, que se as pessoas entrassem lá, as pessoas eram, né? Então, assim, hoje em dia as pessoas, porque isso acabou assim, né? Então, se as pessoas não acontece mais isso, então nós podemos ficar do jeito que nós quisermos, na maneira que nós quer. Então, meus amores, preste atenção. Vigie a vida de vocês. Nosso Pai é santo, Jesus se santificou, os outros apóstolos se santificaram, os que estão no céu com ele se santificaram. Qual é o prazer dessa vida que tem, que é tão prazeroso que nos afasta do nosso Pai? Porque pra mim eu não enxergo nenhum. Entendeu, meus amores? Nenhum. Nenhum tira o quê? A satisfação de estar com o nosso Pai.
Meus amores, uma boa noite. Uma boa noite, eu amo vocês, Jesus ama vocês. E fui.